Você já parou para refletir sobre por que tantas pessoas parecem viver em um ciclo de inércia, como se estivessem à deriva? Apesar de um potencial imenso, a maioria se vê aprisionada por uma rotina monótona, pela paralisia do medo e pela eterna indecisão. Essa é a premissa central de um dos livros mais intrigantes e polêmicos de Napoleon Hill, autor do clássico Pense e Enriqueça. Um manuscrito que, de tão radical e direto, ficou escondido do público por mais de 70 anos. O título, Mais Esperto que o Diabo, já denuncia a ousadia de seu conteúdo, propondo um diálogo direto com a parte mais obscura da mente humana. A obra de Hill nos convida a uma experiência mental única e profundamente introspectiva. Ela não se limita a um simples enredo, mas sim a um mergulho na psicologia da estagnação, explorando os mecanismos que nos impedem de alcançar nosso potencial máximo. Hill nos convida a uma experiência mental única, uma entrevista fictícia com o próprio diabo. No entanto, ele não se refere a uma figura demoníaca tradicional, mas a uma entidade simbólica que personifica o medo, a dúvida, a estagnação, os pensamentos destrutivos e os hábitos que nos limitam. Durante essa conversa reveladora, o diabo confessa sem hesitação os métodos que emprega para manter a grande maioria da humanidade sob seu controle. A revelação mais chocante: ele afirma ter controle sobre impressionantes 98% das pessoas. Essa estatística, embora assustadora, serve como um poderoso alerta sobre a extensão da influência de forças internas e externas que nos mantêm em um estado de mediocridade, impedindo-nos de viver uma vida de propósito e realização. O verdadeiro poder do livro reside na clareza com que ele expõe o maior inimigo do ser humano: a falta de propósito definido. Hill utiliza o termo drifting, que pode ser traduzido como vaguear ou flutuar. Essa é a condição de quem vive no piloto automático, sem uma direção clara. A vida se torna uma série de reações, não de ações intencionais. Você acorda, cumpre as tarefas do dia a dia e repete os mesmos padrões, mas no fundo não tem um objetivo claro. O diabo explica que essa é sua principal arma: manter as pessoas excessivamente ocupadas com o que é urgente, para que jamais se conectem com o que é verdadeiramente importante. Essa desconexão entre o urgente e o importante é a armadilha perfeita para a mente humana, que se distrai facilmente com a superfície das coisas, ignorando a profundidade de seus próprios desejos e aspirações. Quem está em estado de drifting vive à mercê da opinião alheia, do pavor de cometer erros e da zona de conforto. Para o diabo, esse é o ambiente ideal. Ele se alimenta da incerteza, da procrastinação e da hesitação. A mente vagueadora é um terreno fértil para a insegurança, e a ausência de um plano claro facilita a propagação de pensamentos negativos. A cada momento de indecisão, a influência do diabo se fortalece, criando um ciclo vicioso de inércia e medo. A pergunta de Hill é direta: como exatamente você controla as pessoas? E a resposta do diabo é ainda mais direta: medo. O medo se revela como a ferramenta mais eficaz do diabo, uma força paralisante que impede a ação e o crescimento. Ele lista os medos que paralisam a maioria das pessoas: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda, da velhice e da morte. Ao analisar nossa própria vida, percebemos que a maioria das decisões que deixamos de tomar tem em sua raiz um desses medos. O medo da crítica, por exemplo, é responsável por inumeráveis ideias que nunca saíram do papel, por talentos que permaneceram escondidos e por vozes que nunca foram ouvidas. É o medo que nos faz hesitar, que nos convence de que não somos bons o suficiente ou de que ainda não é o momento certo. Quantas ideias geniais você já teve e deixou de colocar em prática por medo de ser criticado? Quantas oportunidades foram perdidas porque o medo de parecer ridículo foi maior?
Quantos projetos foram engavetados porque a voz interior disse que ainda não era a hora? O medo é um agente paralisante. Quando ele se torna um hábito, entra em jogo um dos conceitos mais profundos do livro, a lei do ritmo hipnótico. Essa lei explica como o medo, a dúvida e a procrastinação se tornam parte de nossa identidade, moldando nosso comportamento de forma inconsciente. Segundo Hill, tudo o que repetimos com frequência se transforma em um padrão automático. Os pensamentos que alimentamos, as emoções que cultivamos e as ações que realizamos diariamente criam trilhas neurais em nossa mente. Com o tempo, essas trilhas se tornam caminhos permanentes, quase impossíveis de serem desfeitos sem esforço consciente. É a repetição que transforma uma reação esporádica em um hábito arraigado. Pense em como você aprendeu a dirigir. Inicialmente, cada movimento era um ato consciente. Pisar na embreagem, trocar a marcha, olhar os espelhos. Com a prática, tudo se tornou automático. O mesmo acontece com nossos medos, inseguranças e reações. A lei do ritmo hipnótico garante que os pensamentos dominantes se tornem hábitos permanentes. É assim que o diabo nos aprisiona. Ele não precisa nos controlar diretamente. Basta que repitamos pensamentos negativos com frequência e nosso subconsciente fará o resto, criando um ciclo de autodestruição. A mente, uma vez programada, segue o padrão estabelecido, a menos que uma intervenção consciente o interrompa. Mas nem tudo está perdido. Hill oferece uma saída que começa com um conceito simples e poderoso: propósito definido. O propósito definido é a bússola que orienta a vida. É o oposto do drifting, ter clareza sobre o que se quer da vida. É mais do que um desejo vago, é uma decisão firme e inabalável. É a atitude de escrever, detalhar e se comprometer com um objetivo. O propósito definido funciona como um farol, orientando nossas ações, minimizando distrações e nos tornando mais resistentes às influências externas. Ele cria uma blindagem mental contra a negatividade e a apatia, pois a cada passo você sabe exatamente para onde está indo. A maioria das pessoas não tem esse propósito. Por isso, são facilmente arrastadas pelo medo, pela mídia e pela mentalidade da multidão. No entanto, quando você estabelece um propósito, sua percepção da realidade muda. As dificuldades não o quebram, as críticas não o abalam e o medo perde sua força. Você passa a ver obstáculos como desafios a serem superados e não como barreiras insuperáveis. O segundo antídoto é a autodisciplina. Hill compara a mente humana a um jardim. Se você não plantar flores, o mato cresce sozinho. Pensamentos negativos, procrastinação e medo surgem naturalmente se você não mantiver uma vigilância constante. Disciplinar a mente não é um evento único, mas um exercício diário. É uma escolha consciente sobre o que pensar, o que consumir e com quem se conectar. Autodisciplina é o músculo que você treina para assumir o controle total de sua vida mental e emocional. Hill também fala sobre a adversidade como uma oportunidade. Para ele, cada fracasso contém a semente de um benefício equivalente. Isso significa que toda dificuldade tem um propósito e que a dor pode se transformar em um professor. O problema é que a maioria das pessoas se vitimiza, vendo o fracasso como o fim, quando na verdade é apenas um ponto de virada. A adversidade revela sua verdadeira força e o obriga a crescer. Mas, novamente, isso só acontece se você tem um propósito. Sem propósito, a dor afunda você. Com ele, ela o fortalece. É a dor que, se bem interpretada, nos dá a clareza e a resiliência necessárias para seguir em frente. O diabo não tem poder sobre uma mente disciplinada, com propósito, que aprende com os erros e que escolhe cuidadosamente seus pensamentos e ambientes. Mas ele é extremamente eficaz contra a maioria, aquela que vive à deriva, sem clareza, guiada pelo medo e presa a hábitos repetitivos, sem consciência de seu próprio poder interior. É essa falta de consciência que o torna vulnerável.
O livro Mais Esperto que o Diabo é um chamado à consciência, um convite para você se levantar e assumir o controle total da sua vida. Não existe um salvador ou uma fórmula mágica. O que existe é o poder da sua decisão, a decisão de não aceitar uma vida sem sentido, a decisão de não permitir que o medo dite suas escolhas, a decisão de pensar por si mesmo. Para ser mais esperto que o diabo, você precisa entender que o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas dentro de você. Ele se manifesta nas desculpas que você repete, nos hábitos que o sabotam, na crença limitante de que você não é capaz, na procrastinação de que mais pra frente eu tento. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Apenas precisa começar. Comece por escrever seu propósito. Decida o que você quer da vida. Monitore seus pensamentos. Escolha suas companhias. Substitua maus hábitos por bons e haja mesmo com medo. Porque a coragem não é a ausência de medo, mas sim a ação apesar dele. A cada pequena vitória sobre si mesmo, você enfraquece o poder do diabo. Você mostra que é o dono da sua mente. E nesse momento, você começa a viver com intenção, clareza e propósito. E é aí que, finalmente, você se torna mais esperto que o diabo. Você está pronto para assumir esse controle? A resposta para essa pergunta não está no livro de Hill, mas em suas próprias ações. A leitura é apenas o primeiro passo. A aplicação é o verdadeiro desafio. A cada dia, você tem a oportunidade de escolher entre vaguear e viver com propósito. A escolha é sua. O diabo está esperando sua decisão. Ele se alimenta da sua inércia, mas se encolhe diante de sua ação.